Pepsi Cola tinha lançado uma bebida chamada Diet Pepsi, né? E a Coca tinha lançado Diet Coke, coisa lá de 25 anos atrás, né? E o gosto da Diet Coke era horroroso, não dava para tomar. Aquilo você tomava um gole e fazia cara feia, né? Mas a Coca tinha distribuição e a Pepsi não. Lógico, a Coca foi lá e copiou o gosto da Pepsi e ficou dono do mercado e ninguém mais toma Diet Pepsi, né? Nós fomos lá e tinha um negócio engraçado, né? A gente fez um projeto, começou a dar certo, falei, fazer um monte de conta, falei, vai dar, falei, só tem um jeito, vamos fazer, né? Se joga a vaca no precipício, é o que acontece. Jogamos, fizemos um primeiro projeto, começou a dar certo, e eu tinha um caixa limitado, né? Não tinha balanço para ir em banco, o banco também não emprestava, o juro estava alto para caramba. O meu concorrente tinha João Paulo Diniz, tinha Ronaldinho, tinha a Soli, tinha não sei o quê. Eu falei, pô, tá aí a Diet Coke e eu tô aqui com a Diet Pepsi. Edgar Corona foi parar no setor de academias meio que por acaso. Nascido em uma família dona de uma usina de açúcar e álcool, o plano inicial do Edgar era fazer o negócio da família decolar. Frustrado com as disputas familiares, ele acabou abandonando a empresa e um amigo convenceu a investir em academias. A primeira tentativa foi um fracasso, mas na segunda ele criou a Biorritmo. Os negócios do grupo atingiram um novo patamar com a criação da rede de academias populares Smart Fit, inspirada no modelo americano Planet Fitness. No fim de novembro, um fundo canadense comprou 12% da Smart Fit por R$1 bilhão, avaliando o grupo em 8,6 bilhões de reais. Além do Brasil, a Smart Fit hoje também tem unidades na Argentina, Colômbia, Guatemala, Chile, Peru, Equador, Panamá e República Dominicana. Esse episódio foi gravado em um evento de liderança da XP Investimentos, então você vai ver que o áudio está um pouquinho diferente. Mesmo assim, a gente vai entender como o engenheiro químico revolucionou o conceito de academia de baixo custo no país. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos empreendedores e empresários por trás das maiores empresas do país. Esse programa é oferecido pela BPP, uma fintech que simplifica a relação de pessoas e empresas com finanças e pagamentos sem burocracia. A BPP oferece uma conta 100% digital sem mensalidade, feita especialmente para empresas. Com a conta empresarial BPP, você pode gerenciar todos os seus recursos e pagamentos por meio de um aplicativo e de uma plataforma online que funciona 24/7. É mais produtividade e economia para a sua empresa. Para saber mais, acesse bpp.com.br. BPP, como deve ser. Nasci em São Paulo. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo e até os 17 anos, até concluir engenharia, eu morei em São Paulo. O meu avô era empreendedor, a segunda geração já não era tão empreendedora e eu caí na história, vamos dizer, de trabalhar na empresa da família, né? Falando um pouco da sua infância, justamente por ter um avô que fundou uma empresa, mas o pai, você falou que a segunda geração já não era tão empreendedora. Tinha algum estímulo para empreender? Como é que foi a sua infância aí nesse Letícia, eu acho que tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo dessa história de angariar conhecimento ao longo dessa trajetória dentro da Bio e da Smart, foi trazer um cara de fora, do Chile, que é um dos maiores comportamentais do mundo, que chama-se Humberto Maturana. E o Maturana, que é um cara de 88 anos do Chile, ele tem uma história que assim, faz duas perguntas que você deve se fazer sempre, né? O que você quer conservar? Então, assim, quando você fazer alguma coisa, fala assim, o que você não abre mão e o que você está disposto a mudar, né? E a segunda coisa que era importante é qual que é o teu princípio de validação. E essa é uma pergunta, mas o que significa esse negócio de princípio de validação? Ele falou, como é que era a tua história com teus pais? O meu, por, vamos dizer, ter uma família que não era extremamente estruturada, eu sempre queria me sair daquela história. Então, o meu princípio de validação era mudança, né? Eu precisava mudar, eu precisava fazer negócio, eu precisava fazer laboratório de materiais, eu precisava fazer a confecção. Quando eu fui para Ribeirão, eu procurava um outro negócio para fazer. Então, é assim, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso
tudo que está pronto hoje já não me serve, eu quero fazer uma coisa diferente. Isso virou meu princípio de validação ao longo da minha vida. Isso foi o que me fez me mover ao longo da minha história. Eu fui fazer faculdade, na época não era muito usual fazer administração de empresa, né? Então era engenharia de direito, né? Ou medicina. Foi bom, matemático, vou fazer engenharia. Por fazer engenharia, tudo foi nesse meio tempo. Eu montei uma confecção com 2 amigos. Esse foi o primeiro negócio que a gente montou. Erramos na confecção. Aí falou, bom, só tem um jeito de acertar isso. A gente montar uma loja, montamos 2 lojas em shopping. A gente criou um negócio que era mais ou menos o fast fashion, né? A gente viu que estava vendendo, copiava, punha na vitrine, vendia rápido, a inflação ajudava a pagar a conta, fazia dinheiro. E a gente começou a ganhar dinheiro, começou a abrir loja. E nesse meio tempo eu tinha um irmão que teve câncer, né? E meu pai falou, você precisa ir para a usina, você precisa ir lá trabalhar, tá? Eu vendi o negócio e fui para lá, achando que ia ser um grande negócio. Mas a família não mandava nada, eu descobri que eu ia tomar um monte de bypass. Demorei um tempinho para aprender. O primeiro ano foi uma cidadezinha do lado da usina para entender, engenheiro químico, né? Caldeira, moenda, agricultura, caminhão, transporte. Quer dizer, era uma realidade diferente, né? Mas muito focado em processos, ajudava você a entender processo. E a grande falha do setor era entender processo, entender de produção, produtividade, mas não entender de fluxo de caixa. Essa foi a falta que todo esse setor, né, sucroalcooleiro teve ao longo do tempo. Quem soube fazer conta, que é um cara chamado Rubens Almeida Silveira Melo, acabou fazendo a Cosan e crescendo porque sabia fazer mais conta que o resto da turma. Sim. E você ficou durante muito tempo nessa usina, que chamava Usina Bonfim. Isso. Certo? Que o seu avô fundou, começou. Como é que você foi desenvolvendo a sua carreira profissional lá dentro? Não, na verdade, assim, como a turma não passava a bola, porque não era bom ter alguém da família, eu tive que cavar meu espaço, né? E aí começamos a olhar, assim, primeiro entendendo de indústria, depois entendendo de lavoura, depois entendendo de oficina mecânica, de manutenção de frota, de operação de frota. Aí nós começamos a introduzir computação, controles de processo. Aí, em cima disso, trouxemos um headhunter, contratamos uma equipe espetacular, saímos do 10º para o 3º lugar do país, né, 2ª maior exportadora, e aí três coisas aconteceram. Em 94, entrou a 3ª geração da família, então todo mundo queria ser presidente do negócio que tinha 3 usinas, não era mais uma, já era a 3ª do país. 94, o dólar saiu de 2 para 1, então você produzia $150 por tonelada, passou a custar 300, né, por causa da história do câmbio, do plano real. Né? E, ao mesmo tempo, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. A sua ideia, quando você entrou na usina Bonfim, era seguir carreira, chegar a ser CEO e seguir para sempre lá? Quer dizer, tinha um plano traçado do que você pensava para a sua vida? Acho que, na realidade, se eu dissesse para você que eu sou bom de planejamento, eu acho que eu não sou, né? Plantei um casamento e 2 filhos, eu tive 2 e 5, então eu já comecei errando de casa, né? Mas, de novo, o que é gostoso é a jornada que você está construindo, né? Onde você quer chegar? Eu falei, vamos andando, né? Tá divertido, a gente está fazendo a diferença, tá criando coisas novas, tá certo? Tá desenvolvendo equipe, então... E aí já era o diretor operacional tocando o negócio, quer dizer, então aquilo era, o que nós vamos fazer de diferente, né? Mas quando entrou a 3ª, você precisa estar feliz no que você faz. Eu já não estava. Então eu falei, vou embora. Aí pedi demissão, aí fui esquiar, tive um acidente de esqui. Você foi esquiar e rompeu os 2 tendões. Foi rompeu o patelar e o ligamento. Caipira esquiando é um inferno, né? Então foi dar um salto, a hora que deu um salto, o esquiando saiu do pé e pronto. Aí descobri que eu tinha uma deficiência de perna, tal, que não ia ficar bom nunca mais ficou do mesmo jeito. Mas aí me levou para... Né, eu tinha comprado um pedaço de uma pequena academia, quer dizer, com uma sociedade, né, daquelas bobagens que a gente faz, né, transforma o hobby, que eu gostava de fazer esporte, em negócio. E foi, vou ver como é que toca esse negócio. Né? E está tudo errado. Então, o melhor negócio que podia ter feito era jogar uma bomba naquele negócio, começar do zero. Né? Vai corrigindo um Frankenstein. Né? Conta como é que foi na prática essa primeira academia. Você até já contou algumas vezes que foi isso. Vocês contrataram um arquiteto, o arquiteto fez tudo errado, montou um banheiro todo aberto para um monte de gente tomar banho junto. Era um benchmark, acho que da academia alemã. Né? O banheiro tinha um vestiário aberto. Quer dizer, na verdade, a área de chuveiros não tinha divisória. Porque na Alemanha todo mundo toma banho pelado um olhando para o outro. Né? Ninguém respeitou a característica local,
Ninguém deixava cair o sabonete, né? Cair o sabonete o cara chutava. Falei, não, vou pegar sabonete, deixa para lá. Então era vertical, vamos dizer, a relação entre parque e número de alunos não estava adequada. Tinha um monte de erro, né? Mas aquela história que a gente aprende, né? Erro faz parte do aprendizado, né? Então, falei, quais foram os erros que nós cometemos que a gente não vai cometer no próximo projeto e não entrar no negócio com o caixa limitado, porque você acabou teu caixa, você errou, você não tem como dar o próximo passo, né? Então, todo esse negócio naquele momento do 94, de 95, 96, acabou acontecendo e na sequência foi bom, agora vamos para um negócio diferente, tentar provocar a primeira disrupção, que era fazer uma academia que não parecesse academia. Então, o que quer dizer isso? Experiência de cliente, eu acho que essa foi uma coisa que sempre foi a primeira coisa que nos fez ter resultado, foi sempre olhar como é que a gente atende esse cliente, como é que a gente faz a diferença no cliente. O lucro é consequência desse cliente surpreendido, satisfeito e equipe engajada, né? Trouxeram o Armentano, foi, João, vamos fazer uma academia diferente, né? Foi, eu nunca fiz academia, foi isso mesmo, eu nunca fiz, vamos fazer uma coisa que o cara entra e fala, não parece uma academia. E aí isso pautou um primeiro momento de mercado brasileiro, porque todas as outras academias, a academia tradicional era piso verde, iluminação de padaria, espelho, né? Assim, coisa muito cópia do armazém com equipamento americano, né? Isso, quando a gente começou a fazer, muda toda a realidade de mercado, né? Porque começa a ter SIG fazendo academia para Reebok, o Isai para Bodytech, isso pautou uma mudança que hoje eu acho que os projetos brasileiros são até bem mais interessantes do que a gente vê lá fora, né? Não quer dizer que sejam mais rentáveis, são mais interessantes e mais bonitos. E aí, com base nesse pensamento, em 96 surgiu a Biorritmo. Isso. Aí, na sequência, que a gente começa a fazer benchmark, tentando entender, né, porque se começam a ter erros e acertos, foi quem está crescendo. A gente começa a olhar que nós não sabíamos o processo de venda, então vamos para o mercado maduro, que é Estados Unidos, que tinha processos de venda consistidos, quer dizer, então como fazer, como aplicar processo de venda e traz para o Brasil. Depois a gente traz processo de atendimento e retenção de cliente, ou seja, como é que você faz atendimento com follow-up, ligando, fazendo o cara voltar, onde é que você está, etc, etc. Depois passa a incorporar a iluminação cênica e passa a entender quem cresce no mundo, porque cresce, e quais são os formatos que você pode tornar reprodutível, ou seja, como é que eu consigo escalar o modelo. Então, essas coisas aconteceram e em 2003 acontece uma coisa interessante, porque dono de academia, quem sabe, tem o pior emprego do mundo, porque os problemas são todos iguais, recorrentes o tempo todo, porque você está atendendo gente, é prestação de serviço, não é vendendo uma camisa, né? Você não tangibiliza, então essas falhas ocorrem. A gente entrava muito cedo, saía muito tarde e todo dia era a mesma rotina. Até que, bom, vamos fazer o seguinte, apareceu lá um amigo meu e falou, você tem que mudar o sistema de gestão, né? Você tem que entender que teu estilo de liderança tem que mudar. E o estilo de liderança era assim, como horizontalizar e como você dá empowerment para a base, né? Que a gente passa pelo que a gente chama daquele negócio da metanoia, que era mudança do modelo mental, do estilo de liderança. E acho que esse foi o grande salto que propiciou a gente dar uma velocidade diferente para a organização. Isso foi se amplificando e nos permite fazer o que a gente faz hoje. Explica um pouquinho como é que você chegou nesse conceito de metanoia, que contaminou todo o grupo, no fim das contas. Mas é uma mudança cultural, né? Mas a história você precisa entender que todo camarada precisa de 3 coisas para estar trabalhando no teu negócio. Ele precisa aumentar o estoque de conhecimento, o negócio precisa ter significado para ele, ter propósito, falar assim, isso aqui é legal porque eu estou mudando a vida de alguém. E o terceiro é que eu ajudo a construir e sou parte disso. Quer dizer, eu não sou, né, um soldado do exército do Frederico II que fica guardando ordem. Quer dizer, eu participo da construção. E aí você passa a usar algumas coisas que são muito interessantes, que a gente vive nessa dinâmica, que é uma coisa, por exemplo, uma técnica do MIT, do Peter Senge, que é uma que a gente chama de roda do aprendizado, que é a Round of Learning, que é assim, líder nunca entra falando, nunca dizendo, está errado isso, Letícia faz assim que eu quero, que nós pegamos o NPS e vimos que isso está errado, que tal situação tem esse problema, eu quero que daqui para frente você faça isso. Porque quando você cobra o processo, a pessoa fala assim, eu fiz o processo. Eu falei, não, diferente, né? A gente entra em cada unidade nossa, que é uma célula hoje, a gente entra com a seguinte colocação, foi, como é que vocês acham que foi isso? Como é que vocês acham que nós fomos de NPS esse mês? Né? Onde vocês acham? E todo mundo fala.
Porque o sujeito, vamos dizer, não falar, ele pode estar discordando e não está se comprometendo. E quando você começa a fazer, duas coisas acontecem, né? O time assume, você consegue atingir excelência em 1 segundo, porque todo mundo se compromete a fazer a mudança, isso é um negócio fantástico. Aprende, então você consegue tirar futuros líderes desse negócio e compete loja com loja. Então nós temos o caso assim que começou a ter um modelo colaborativo, acabou se transformando em competitivo e que depois nós chamamos a turma e falamos, você que está na frente da loja do lado, só pode subir no palco se o score dele aumentar 10 pontos, e você vira a madrinha dele. Então você vai lá ensinar o que você está fazendo para que aquele score também suba. Então isso fez com que a gente diminuísse os gaps da organização, homogeneizasse o trabalho e permitisse que a gente fizesse um deploy ou uma cisão celular dessas lojas para que a gente conseguisse produzir 220, 230 lojas por ano em 11 países da América Latina. Em 2009 foi quando teve a grande virada no sentido de surgiu o fenômeno Smart Fit aí. Como é que foi esse surgimento? Você foi buscar de novo exemplos lá de fora? Foi na Planet? Entrou lá na academia famosa dos Estados Unidos? Eu tentei marcar uma reunião com eles lá e eles falaram assim, não dá, porque nós vamos esquiar, nós vamos fazer isso. Nós entramos às 10 da manhã, eu falei, pô, deve ser um negócio interessante, porque ninguém trabalha nisso, né? Então pode ser um bom negócio, né? Mas duas perguntas. A Planet descobriu um modelo bastante disruptivo para os Estados Unidos, que era como as academias full service, que chamavam de full service, que tinham aula de ginástica, musculação, etc., não tinham serviço agregado. O grande diferencial foi o seguinte, vamos deixar de dizer que a gente tem alguma coisa que a gente não tem e vamos botar isso no preço. Então, o preço cai de $29 para $10, de $29 para $10, eles aumentam muito a penetração do mercado. Hoje tem 12 milhões de clientes, né? 70% da base não deve ter ido na academia ao longo de um ano, né? Eu chamo disso aqui um donation program, que nem você, como é que chama, fazer donativo para a igreja, né? Você manda, paga o dízimo, se vai ou não vai, é outro problema. Mas assim, 70%. Mas não deixa de ser o que eu chamo de um armazém com equipamento. Quando eu fui lá visitar, eu falei, precisava trazer um modelo que funcionasse no Brasil para atender classe C, classe B, classe D+, né, que nós não tínhamos, porque o Brasil tinha um negócio, aliás, o Brasil é uma América Latina inteira muito elitizado. No México também o cara falou, o mexicano pobre não treina. Não é que não treina, é que você não tem o produto adequado que esse cara, vamos dizer, na faixa de preço que esse cara consiga pagar. Tecnologia, né, desenho de loja, né, e foco no cliente, tentando entregar uma experiência diferente. Eu acho que a grande sacada foi, como a gente vinha de uma história de fazer coisas sofisticadas ou legais e vinha de uma cultura que o cliente é importante, a história vamos fazer a democratização desse fitness, ou seja, trazer para um público, né, de mais baixa renda, ou assim, um que a gente chama de público transversal, porque nós estamos no Oscar Freire, estamos no Leblon, e todos eles estão muito lotados, né? Mas você tem que entregar isso, né, e a frase do propósito é com alto padrão. Porque quando você fala alto padrão, você alinha a organização. Em vez de eu fazer um manual de tudo que o pessoal tem que fazer, se eu chegar para a minha recepção e o uniforme não estiver em ordem, ela não estiver penteada, se ela não estiver maquiada, se o equipamento não estiver com a manutenção correta, se o ar não estiver funcionando, não é alto padrão. Então a pergunta é, isso aqui é alto padrão ou não? Eu falei, não é. Então precisa corrigir, né? E a gente também se disciplina. Vamos botar uma máquina pior. Eu falei, cara, não dá. Se não for life, se não for tecnologia, não é alto padrão. Então não dá para pôr essa máquina. Eu falei, não, mas sai mais barato. Foi, sai. Mais foge do propósito. Tem um compromisso pétreo dentro do coração da gente de fazer a diferença na vida do cliente. Agora, em 2009, começaram a estruturar e lançaram as primeiras academias Smart Fit, e pouco tempo depois já teve a entrada de um fundo no negócio. Por que essa decisão de pegar dinheiro logo em seguida já para esse projeto? Não, isso foi o seguinte, na lado de Ribeirão Preto, né, a Pepsi Cola tinha lançado uma bebida chamada Diet Pepsi, né? E a Coca tinha lançado Diet Coke, isso coisa lá de 25 anos atrás, né? E o gosto da Diet Coke era horroroso, não dava para tomar, aquilo você tomava um gole e fazia cara feia, né?
Mas a Coca tinha a distribuição e a Pepsi não. Lógico, a Coca foi lá e copiou o gosto da Pepsi e ficou dono do mercado e ninguém mais toma Diet Pepsi, né? Nós fomos lá e tinha um negócio engraçado, né? A gente fez um projeto, começou a dar certo, falei, fazer um monte de conta, falei, vai dar, falei, nossa, tem um jeito, vamos fazer, né? Se joga a vaca no precipício, o que acontece? Jogamos, fizemos um primeiro projeto, começou a dar certo, e eu tinha um caixa limitado, né? Porque tinha uma geração de caixa para fazer. A gente fazia 1, 2 lojas por ano, nós fizemos 10, né? Então, não tinha balanço para ir em banco, o banco também não emprestava, o juro estava alto para caramba, fizemos 10, o que você faz? Falei, bom, vamos fazer o seguinte, não paga o imposto, escritura, depois de parcela em 60 meses, e um olho no peixe, um no gato, né? O meu concorrente tinha João Paulo Diniz, tinha Ronaldinho, tinha a Scioli, tinha não sei o quê. Eu falei, pô, tá aí a Diet Coke e eu estou aqui com a Diet Pepsi. Esses caras vão descobrir que eles estão fazendo bobagem, né? Foi bom, só tem um jeito, né? Agora acabou o caixa. O BTG entrou na Bodytech. Foi, estou morto. Os caras já tinham dinheiro pra caramba. Agora com o BTG, galera, todo mundo foi lá no Pátria. Falei, dá um cheque aí que eu vou. Aí meti o pé no acelerador, então deu fôlego para a gente se posicionar. Precisava ali para pegar o negócio da Pepsi e virar Coca. Isso, e fazer distribuição, né? Aí fomos para o México, fomos para a Colômbia, fomos para o Peru, isso aí é a Operação Bandeirante, né? Vamos ocupar o Brasil, né? Vamos esticar as fronteiras. E aí a academia já nasceu, a Smart Fit já nasceu bonita, com equipamentos modernos, como ela funciona hoje? Sempre. Já foi criada. Só que a cada ano, né? Tem um negócio interessante, a hora que você começa a fazer essa história de medir o NPS e começa a dar um certo grau de liberdade para as equipes, algumas coisas que de desvio do modelo começam a acontecer. Então, por exemplo, a gente ia numa academia, o sujeito pegava, separava uma área e dava uma aula. E nós não tínhamos aula. Eu cheguei uma hora, estava lá, tinha outro cara dando uma aula dentro do estacionamento. Ele limpou a frente da academia lá, no meio da calçada, dando aula. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas por que você está dando essa aula? Eu falei, o senhor não viu que o score subiu? Eu falei, eu vi. Estava tentando entender. Né? Ele tinha um grau de liberdade, foi a conclusão, precisava ter essa sala de aula. Né? E aí, como é que faz a sala de aula? Eu falei, vamos fazer ela virar uma balada e vamos fazer uma parceria com o Fit Dance, que é o maior canal de dança do mundo, com 5 bilhões de views. Né? E, em cima disso, a gente começa a colocar. Daqui a pouco, os caras estão fazendo aula de circuito. Eu falei, como é que faz aula de circuito? Aula de circuito precisa ter, então vamos fazer outro desenho. Mas como é que a gente entrega esse conteúdo? Vamos fazer uma área de produção, a gente então entrega o conteúdo por TV. Então, uma série de inovações, assim, tudo que a gente fez partiu da base. Por quê? Porque a base tinha um compromisso. Eu digo, para você chegar no escritório central da Smart Biorritmo, jogar uma bomba lá, ninguém percebe o que aconteceu. Porque as academias continuam funcionando. Tem um livro interessante, chama Aranha Estrela do Mar, que ele conta a história do Montezuma, né? O Cortés entra no México, tinha 2 milhões de índios, matou o Montezuma, acabou o comando, acabou o negócio, dominou o Império Azteca inteiro. Né? Da hora que você tem um negócio que está muito centralizado, dependendo de alguma coisa, essa relação de comando, esses processos ficam muito lentos. Né? E a hora que a turma tem essa história meio capilar, fica muito fácil você, vamos dizer, crescer, expandir e inovar. Né? E eu acho que todas essas inovações vêm desse modelo. Né? Meio, como é que chama? Startup, né? Você tem uma ideia, qual que é a ideia, quanto você quer atingir? Ok, testa em 2 lojas, vamos fazer um projeto AB. Então, deve ter uns 30, 40 testes acontecendo ao mesmo tempo, todo mês, para tentar ver o que para de pé, o que vai fazer de diferença. Acho que basicamente é isso. Esse episódio é um oferecimento de Cadastra. A Cadastra é uma empresa especializada em performance que, por meio da comunicação digital, dados e tecnologia, há 20 anos vem transformando empresas e crescendo o faturamento digital de varejistas e indústrias de todos os segmentos. A Cadastra atua como agência digital ou de performance, como consultores de transformação digital e como parceiros de tecnologia, implementando soluções de e-commerce, analytics e martech. Acesse cadastra.com/do zero ao topo e conheça alguns cases preparados para os ouvintes do programa. Tinha um questionamento, eu acompanho a Smart Fit há algum tempo, o setor, enfim, como repórter, e a gente sempre fazia esse questionamento, e acho que
você já cansou de ouvir essas perguntas, e as pessoas falando que a Smart Fit ia matar o negócio da Biorritmo. Como é que você via essas críticas no começo? Você sempre acreditou que eram modelos que poderiam funcionar separados? Em 2014, foi o ano mais rentável da Biorritmo, eu chamei a turma que trabalhava na Biorritmo e falei, é o seguinte, vocês não duram 2 anos e vai todo mundo perder emprego, porque não tem como ficar isso de pé. Quando você tem um negócio que está naquela curva de inovação que chega aqui em cima, você começa a fazer adições e vai tornando ele incrementalmente mais difícil de gerenciar e incrementalmente pior. Você não provoca uma disrupção. Então eu falei, o que vocês podem fazer, que tem que fazer, que nós fizemos, que era o turnaround da Biorritmo. Eu falei, derruba esse negócio e como é que a gente faria uma academia desse tipo, dar certo, num novo modelo. E o novo modelo o que era? Era transformar. O que é a tendência fora do Brasil? Que mercados crescem? Cresce sofisticado lá fora, mas com uma renda a mais, né? Então Equinox, algumas coisas assim parecidas. O Brasil tinha Bodytech, Reebok e a gente, mas eu entendia que era muita oferta de produto sofisticado para um mercado não tão rico. Nós não temos tanto cara com dinheiro em São Paulo para tanta academia sofisticada. E tem um terceiro mercado fora, esse mercado low cost, que a gente vai melhorando ele incrementalmente em termos de qualidade de entrega, porque a inteligência artificial, robôs e processos e tudo te permitem aproximar as experiências. Então, o que te sobrava fazer? Foi ter um quarto mercado que era o que a gente chama de microjeans, que são aqui, nos Estados Unidos a SoulCycle, Flywheel, a Velocity aqui no Brasil. Então, a sala tem que ser uma experiência para que aquela ferramenta aula dê um benefício para aquele cliente. Ele quer viver aquela experiência. Então, o que a gente fez na Biorritmo foi o seguinte, cada sala de aula passa a ser uma experiência com um produto que você busca online. Porque o que fez o cinema voltar a ser o cinema é que você pode comprar a tua poltrona no sábado sem ficar numa fila de 2 horas. Você sabe que você vai chegar lá, tem teu lugar. Ninguém vai acordar às 6 da manhã para chegar para fazer uma aula de bike, ou uma aula de race, ou uma aula de vídeo, e falar, o senhor não pegou senha, não tem lugar. Eu falei, cara, mas acordei às 5 da manhã. Então isso não existe. Né? Então o que a gente fez? A gente redesenhou a Biorritmo e colocou 5 experiências, quer dizer, uma que é o Race Bootcamp, que é um produto muito parecido com o Barry's Bootcamp, só que a gente é mais sofisticado, porque a gente tem por trás pessoal da USP desenhando os programas. Nenhuma aula é feita pelo professor, é feita no escritório central, com as curvas metabólicas estudadas, evitando que cada minuto se repita ao longo da aula e do mês, para não rotinizar, para o cara não decorar a rotina, para ele não conseguir enganar no resultado, né? Ao mesmo tempo desafiador com aquela experiência. Então a gente colocou esse produto, colocou um produto circuitado baseado em Basecamp americano, colocou um produto de yoga bastante sofisticado, que é o Vidya, colocou um outro produto, né, ligado, vamos dizer, a box, que é o Jab House, que está hoje na Vila Nova, e tem um que é a primeira academia de aula de hipertrofia, que está no Itaim Standalone e está nessas Biorritmos. Quando a gente fez isso, a gente consegue transformar uma academia com entrega muito melhor, com INPS muito melhor, com menos necessidade de estaffear ela, ou seja, tem uma redução de custo, a gente consegue atingir um preço melhor, e isso salvou o modelo Biorritmo. Mas a Biorritmo de 2014 já estaria morta, tinha que virar tudo Smart. E falando sobre as mudanças desse mercado de academia, fitness, enfim, wealth, bem-estar e tudo mais, a gente teve até num dos episódios do Zero ao Topo um dos fundadores do Gympass, que virou um unicórnio com a assinatura ali, que você paga um plano mensal e pode usar diferentes academias e tudo mais. Como é que você vê esse negócio, né? Como é que fica a concorrência com esse tipo de produto? Eu vejo 2 coisas. Eu acho que, como negócio, o B2B precisava disso, né? Então, assim, eu tenho lá o meu RH que precisa atender meus funcionários, atender meu time, meus colaboradores. Então, simplifica muito para o RH esse primeiro passo, e eu acho que isso foi uma disrupção bastante interessante, que fez uma mudança e está permitindo que esse mercado, que se capte dinheiro desse mercado, das empresas. Então, ele traz mais dinheiro para o mercado, né? Eu acho que tem um problema sério dele com as academias, né? Que isso vai acabar se cristalizando, muito parecido com o que aconteceu com o Uber, né? Com os motoristas. O cara primeiro fazia 6 corridas, agora ele precisa de 12, 14, 16, 18, acabou virando meio sobrevivência. Tem uma diferença básica do modelo Gympass
para... Porque tem outro agregador entrando também, que é o ClassPass nos Estados Unidos, mas a diferença do Gympass é ele fica com a recorrência e fica com o cara que não está indo. Então, assim, é um modelo que não está muito alinhado com o RH, porque o RH quer que o cara vá, né? Então, eu acho que esse modelo, num primeiro momento, ele trouxe dinheiro para o mercado. À medida que o Gympass cresce no Brasil, ele pressiona e aumenta as comissões sobre as academias, então vai tirando a rentabilidade delas, né? E eu acho que o modelo tende, né, a ir para uma coisa diferente, né? Em vez de você pagar, porque ele fala assim, você me paga pelos 1.000 caras que estão aqui na XP, né, e 100 caras compram. Então, se eu for fazer a conta dos 1.000 que você pagou em cima dos 100, teu custo está quase uma mensalidade. O que esse mercado vai acabar voltando a acontecer é o seguinte, você vai pagar pelo frequentador, que é o que ele chama não do elegível, mas pelo aderido. O cara que aderiu e está pagando, e a conta vai acabar sendo essa, né? E esse modelo vai acabar ficando mais barato para as empresas e acho que vai trazer mais gente para o mercado. Mas eu acho que eles têm um desafio porque, diferente de um Booking.com, que eu compro uma diária de hotel e pago uma comissão para o Booking, ou eu faço uma corrida de carro e pago uma comissão, né? É assim, se eu trabalho, eu ganho, né? E você ganha junto. O modelo do Gympass se o aluno não for, eu ganho, você não ganha. Exemplo, 30 dias de frio, ou de chuva, ou de greve aqui em São Paulo, ninguém vai à academia, nenhuma academia recebeu, ele ficou com a receita das empresas. Tiveram essas notícias essa semana que a gente não pode deixar de perguntar, entrada de um fundo canadense. Explica pra gente um pouco dessa história, de por que tanta gente entrando no negócio, como é que isso altera os planos de vocês? Não, na verdade, esse mercado é um mercado engraçado, né? Porque é uma coisa de casa, né? Mas é um mercado mais moderno, né? Então, quando você casa com fundo de private, você casa, mas você casa com data para separar, né? Então, casamos com o Pátria, ficamos 7 anos, o Pátria falou, agora eu tenho que sair porque não é ele, né? A turma que pôs o dinheiro falou, combinado da gente era ficar 7 anos casado. Mas aí, assim, do outro lado, o Pátria achava que o negócio era bom e que tinha muita coisa para fazer para frente. Então, Pátria, junto com alguns investidores, nós tínhamos 2 opções em dezembro de 2018. Uma era olhar para uma abertura de capital, e o primeiro semestre não parecia muito interessante, e do outro lado, tentar um deal privado, né? O deal privado tinha uma oferta de um preço muito mais interessante para o momento que nós estávamos fazendo negociação, que era uma negociação complexa, tá certo? Nós estávamos comprando o sócio mexicano, estávamos comprando o sócio do Rio de Janeiro, estávamos comprando alguns pequenos sócios, estávamos comprando o fundo original do Pátria, estava saindo e investidores novos estavam entrando. Então, o que a gente procurou olhar investidores institucionais de longo prazo, com bolso fundo, né? Então, dentro desses investidores, o CPP, o TPP, o Temasek, a GAC, etc., entram para dentro do quadro da companhia, né? Isso dá, vamos dizer, estabilidade e um bolso fundo de recurso para futuros passos, se necessário forem, né? O projeto fica longo, você não fica com aquela pressão de daqui a 2 anos vão vender, 3 anos vão vender, etc., né? Mas fica sempre a oportunidade, vamos dizer, de rentabilizar se necessário for. Tem uma oportunidade de fazer uma abertura, etc. Isso também não estaria descartado, sei lá, dizer, dessa água não beberei, mas não há necessidade de mais. O caixa, a gente fundei a empresa para um novo ciclo bastante consistente de crescimento, né, para manter esse pace. Ano passado nós fizemos 150, esses últimos 12 meses, 150 lojas próprias, 200 lojas total. E a ideia é, no mínimo, repetir isso nos próximos 5 anos. E isso no mercado brasileiro e também da América Latina, que é onde vocês têm crescido bastante. Meio a meio. Hoje, 50%, 45% da nossa receita já está fora do Brasil. 45% já. Bom, e aí você tocou num ponto que é a questão do IPO. Vocês estão listados hoje na Bovespa+, e a gente sempre pergunta para todas as empresas que vêm aqui, quando é que vem o IPO aí? Essa questão, vamos dizer, de necessidade e oportunidade, né? Então, assim, não há, acho que nunca houve a necessidade em algum momento, por conta da necessidade do Pátria dar liquidez para o fundo. Então, isso era um momento que podia ter nos trazido a mercado. Esse momento já passou, né? A oportunidade está aí hoje, mas também a gente acha que a gente tem que amadurecer esse investimento. Então, não tem um horizonte muito curto para isso, né? Provavelmente
Se tivesse que dar alguma adivinhação, é de 3 anos para frente. Tem chão ainda pela frente? Tem muito trabalho agora, né? Agora eu preciso dar o retorno para a turma que está acreditando na gente, né? Teve algum momento que foi mais desafiador para você, que você falou, tô pensando em largar esse negócio, não aguento mais, chega, por que eu fui inventar isso? Por que eu saí lá da usina do meu avô? Teve algum momento mais desafiador assim? Como é que você fez para superar isso? Não, sempre, acho que os piores momentos eram quando o negócio não estava dando certo e eu não dormia, né? 3 da manhã acordava suando frio, falei, cara, não é possível ser tão burro assim, né? Quer dizer, eu saí de um negócio, montei outro, tá tudo dando errado, eu tenho 3 filhos, tá certo? Pequenos, mulher para sustentar, esse negócio vai afundar, mas no dia seguinte levantar e falei, não pode dar errado, nós vamos para frente, vai dar certo. A Soraya fala para mim assim, sempre nos momentos mais complicados você fica mais gelado. Eu sou um italiano explosivo, né? Para bobagem, explosão, tal, tudo, mas a hora que a coisa tá assim, pegando fogo, assim, que o problema é de arrebentar, pode ter certeza que o mais gelado na sala sou eu. Falei, calma, vamos administrar isso aí, vamos sair dessa história. E assim, acho que suar frio e tudo, e passar mal, e não dormir à noite e tal, tudo, depois as coisas começam a se encaixar, começam a dar certo, né? E é muito bom poder trabalhar e poder superar isso. Eu me lembro quando eu saí da usina, meu primeiro escritório foi quando eu montei a Santo Amaro. Santo Amaro era um desastre, né? Então, eu perdi, né, de CEO de uma empresa açucareira que é a terceira do país, acabei virando dono de uma academia fracassada, trabalhando num container de lata, que era meu escritório, e nenhum dos amigos meus veio conversar comigo. Isso mostrou o tamanho. Falei, o que é o tamanho do desafio? É você construir tua vida, olhar para o teu time, desenvolver gente. Acho que a maior alegria é você ver, né, toda essa turma que a gente pega das unidades, que eram professores e tudo, os caras são gerentes, diretores e tudo formado dentro de casa e fazendo diferença, né? Então, esse acho que o grande prazer da vida é ter participado e ajudar essa construção. Legado de pessoas aí. Quantos funcionários a Smart Fit tem mais ou menos hoje? Cerca 10 mil. 10 mil? 10 mil. Muita gente. Tá certo. Edgar, obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Por hoje a gente fica por aqui, mas se você quer acompanhar mais sobre o Do Zero ao Topo, é só seguir a gente no Instagram, @dozeroautopo_oficial. Eu sou Letícia Toledo, responsável pela produção e roteiro desse podcast. A edição de som desse episódio foi do Paulo Vinícius Lima Souza. Até a próxima. Gostou da história de hoje? Então você pode ouvir outras histórias inspiradoras no ConstruCast, o novo podcast do Money Lab. Acesse a sua plataforma de podcast favorita e assine o ConstruCast.